Olá, saudações aí a todos e sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal TPF, que é o Tenho Prova de Física, e aqui vamos resolver mais uma questão da FUVEST. O link do canal estarei deixando aí abaixo do vídeo na descrição, junto com o link do canal TPM, que é o Tenho Prova de Matemática. Vamos então aqui para a nossa questão, que é de 2020, prova da primeira fase, modelo 5, questão 69. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria de... Pois bem, ficou alguma dúvida aí, portanto, dê uma pausa aí no vídeo, releia a questão novamente, e aí quando tiver tudo ok, portanto, retome o vídeo para que a gente continue na nossa questão. Tudo bem? Bom, se trata, portanto, aí de uma questão de gravitação universal, envolvendo ao mesmo tempo um movimento circular uniforme, já que o módulo de comando da nave Columbia estará em uma órbita considerada perfeitamente circular em torno da Lua. A questão nos fornece aqui abaixo alguns dados que nós vamos adotar para os cálculos, que é a constante de gravitação universal, o raio da Lua, a massa da Lua e também adotar π igual a 3. Aliás, eu amo quando a gente não usa π, deixa como π mesmo, até porque muitas vezes a gente corta, a gente elimina dos cálculos, ou quando a gente adota π igual a 3, que é melhor do que 3,14. Concordam? Pois bem, vamos então aqui. Antes vamos então aqui rever uma consideração aqui do movimento circular uniforme em relação à força resultante. Para quem não lembra, para quem já esqueceu, a força resultante no MCU é sempre a força centrípeta, que eu estou chamando aqui de FCP. Tudo bem? Vamos continuar aqui. E essa força centrípeta, que nessa situação, na situação da nossa questão, é uma força de natureza gravitacional, que eu estou chamando aqui de FG. Ou seja, já que elas são iguais, portanto, FCP, que é a força centrípeta, é igual a FG, força gravitacional. Vamos ver aqui a fórmula dessas duas forças. A força centrípeta é dada por mv ao quadrado sobre o raio. Vamos explorar aqui rapidinho esse raio e esta massa. E a força gravitacional é dada pelo produto das duas massas, ainda multiplicando pela constante de gravitação, e é inversamente proporcional aqui ao quadrado dessa distância. Vejamos aqui na fórmula da força centrípeta. Quem é este raio? Este raio aqui é o raio da órbita para a massa em questão, para a massa que está orbitando uma outra massa central, que nesse caso daqui, esta massa aqui em órbita será o módulo de comando da nave Columbia, e a nossa massa central será, portanto, a massa da Lua. E essa distância daqui? Essa distância aqui na fórmula da força gravitacional é a distância entre o centro das duas massas, que nesse caso será a distância entre o centro da massa em órbita, que é a massa do módulo de comando, e o centro da massa central, que será a massa da Lua. Porém, ocorrerá aqui uma coisa que normalmente nós vamos adotar para essa distância, que nós vamos ver aqui. Olha só. Vamos então aqui representar o desenho de uma massa central, que nesse caso será a massa da Lua, e aqui vamos representar aqui, ao redor desta massa central, uma outra massa se movimentando com velocidade constante em sua órbita ao redor da massa central. Óbvio que no contexto do problema, essa massa mzinho aqui em órbita será a massa do módulo lunar e m, a massa central, será a massa da Lua. Tudo bem? Vamos ver aqui umas distâncias importantes para nós montarmos o nosso problema. Inicialmente temos aqui dentro da massa central o seu raio, já que é um corpo considerado esférico, que nesse caso será o raio da Lua, aqui dado aqui na questão, e também temos aqui a altura, que é a distância da superfície até a massa em órbita, que a questão especifica aqui como sendo 260 quilômetros. Tudo bem, então? Somando, portanto, aqui essa altura com mais o raio da massa central, que nesse caso será o raio da Lua, teremos, portanto, aí a distância total da órbita desta massa m minúscula aqui ao redor da massa central. Ok? Então, olha só,
aqui na fórmula da força centrípeta é o raio da órbita, então podemos chamar esse R aqui de D, ou podemos também chamar aqui essa distância D de R. A observação que eu fiquei de fazer aqui é o seguinte: na prática, D é a distância entre o centro das duas massas aos quais estão interagindo e que vai nos fornecer a força gravitacional. Porém, na maioria das situações, a massa em órbita é uma massa bem menor do que a massa central, então geralmente nós desprezamos esse raio aqui, desta massa aqui em órbita, então teremos a distância total, portanto, apenas a soma do raio da massa central e dessa altura daqui, ok? Então nós podemos então aqui chamar essa distância D aqui de R, já que é o raio da órbita, ou chamaremos aqui R de D. Eu vou então escolher, vou chamar aqui na fórmula da força gravitacional, vou chamar essa distância aqui, portanto, de Rzão, que é o raio da órbita da massa, que nesse caso vai ser a massa do módulo lunar. Tudo bem? Olha só, continuando aqui, temos então o seguinte: M aqui vai ser representado, portanto, pela massa da Lua. A massa menor aqui será a massa do módulo lunar. A distância total aqui é o raio da órbita do módulo, em torno do centro da Lua. E V vai ser a velocidade da órbita em módulo. Tudo bem, gente? Olha só, vamos então levar aqui o desenho aqui para adiante, aqui a nossa resolução. Temos aqui os dados fornecidos. Também aquelas considerações que nós fizemos, e aqui a altura, que vai ser essa distância aqui da massa até a superfície da massa central, até a superfície da Lua. Vejamos então, nós vimos então que a força centrípeta é igual à força gravitacional, então, portanto, vamos aqui igualar as duas expressões matemáticas. Tudo certinho? Ó, veja que nós podemos aqui simplificar as massas, nesse caso nós vamos cortar, como também podemos simplificar aqui os dois raios, temos aqui R ao quadrado, então nós vamos aqui simplificar, e após as simplificações e limpando aí a nossa expressão, temos, portanto, aí V ao quadrado sobre 1 é igual a G vezes a massa da Lua dividido pelo raio de órbita, e aí finalmente aqui, isolando a velocidade da órbita, temos então que V é igual a raiz quadrada de Gm sobre R. Isso, na verdade, aqui é a velocidade da órbita de um corpo celeste ao redor de uma massa central. Eu já poderia ter dado essa velocidade para vocês, mas apenas eu fiz questão de deduzir ela através das duas forças em questão, que nós analisamos como sendo forças iguais. Tudo bem? Olha só, temos também que para o movimento circular, que é o nosso caso, a velocidade do movimento circular também pode ser dada como sendo 2πr sobre t, onde r é o raio do movimento, que nesse caso aqui vai ser o raio da órbita, e t o período para, ou seja, tempo para uma volta completa. Ok, então vamos, portanto, igualar então essas duas expressões, essa daqui com essa outra daqui, já que se trata da mesma velocidade. Então temos aqui 2πr sobre t é igual a raiz de gm sobre r. Podemos fazer aqui, portanto, elevar tudo ao quadrado para eliminar essa raiz, não é? Então vamos elevar ambos os lados da equação ao quadrado, e aplicando aí o quadrado, o expoente aqui então dos dois lados, temos, portanto, aqui do lado de cá 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre t ao quadrado, e aqui é claro que eu vou cortar essa raiz quadrada, já que ela está elevada a um expoente 2. Tudo bem então? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vejamos. Eu vou, portanto, isolar aqui t ao quadrado nessa expressão, eis ele aqui, e finalmente o que é que nós podemos fazer agora? Eu posso agora substituir os valores fornecidos aqui e aqui, que é o h, na nossa expressão. Vejamos então. T ao quadrado, portanto, vai ser 4π ao quadrado. Aqui eu já poderia botar como π é 3 ao quadrado. Vou deixar por enquanto como π, aí fica a critério de cada um. E o raio aqui, vejamos aqui, né? Este raio daqui é a soma do raio da Lua mais a altura, e, portanto, vai ser 1740 mais 260. Como o raio está elevado ao cubo, portanto, essa soma aqui também estará elevada ao cubo. Cuidado com os cálculos. G aqui foi dado como 9 vezes 10 a menos 13. E a massa da Lua, que é 8 vezes 10 a 22. Só mais uma observação aqui que eu esqueci de fazer. As unidades fornecidas aqui não vão ser necessárias de serem convertidas, ainda bem, uma vez que a constante gravitacional está sendo dada numa unidade correspondente, que é quilômetros ao cubo,
por quilograma vezes horas ao quadrado. Então veja que as unidades de raio e massa e altura aqui já estão correspondentes. Ótimo, então nós não vamos precisar corresponder. Eu tinha esquecido de fazer essa observação, mas sempre prestem muita atenção nas unidades quando nós teremos que fazer as conversões, ok? Vamos lá então, vou continuar aqui. O que é que eu vou fazer aqui? A partir daqui agora você pode prosseguir nos cálculos, e esses cálculos envolvendo muitas potências e raízes, nesse caso muitas potências, sempre preste atenção para o que você pode fazer no que vem a seguir. Eu farei aqui o seguinte, eu vou manter então aqui 4π ao quadrado, mas eu já poderia botar aqui no lugar de π3. E olha só, somando aqui nós temos 2.000. 2.000, portanto, fica 2 vezes 10 ao cubo, mas lembrando que isso aqui é a distância r, que vai estar elevada ao cubo. E aqui eu não multipliquei, eu deixei como 9 vezes 8 mesmo, você poderia fazer, daria 72. Eu apenas fiz aqui a operação das potências. Essas duas potências, portanto, multiplicando, eu terei aqui 10 elevado a 9. Mas por que é que eu deixei aqui no produto? Porque como aqui vai dar 2.000, e 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo, e quando eu elevar 2 ao cubo vai dar 8, eu vou cortar com este 8 aqui de baixo. Tudo bem? Óbvio que isso aí eu tenho que fazer uma observação justamente sobre o que vem depois, após cada processo de cálculo. Ok, vamos continuar então aqui. Então vamos simplificar aqui. Então aqui 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4 dá 36, como eu falei aqui, portanto 2 ao cubo dá 8. E aqui 10 ao cubo elevado ao cubo, portanto vai ficar 10 a 9. Mantive aqui a mesma expressão e agora fica mais fácil, portanto eu vou simplificar aqui 8 com 8, vai cortar os dois. Também aqui vou simplificar 10 elevado a 9 por 10 elevado a 9 também vamos cortar. E, portanto, teremos aí t ao quadrado igual a 36 sobre 9, que eu já poderia dividir aqui, óbvio. Dividindo 36 por 9, teremos t ao quadrado igual a 4, e eis aí o nosso período pedido, que é de 2 horas, e esta é a nossa resposta. Bom, gente, se gostaram aí da resolução do vídeo, peço que dê um like aí no conteúdo do vídeo. Isso para mim é muito importante, já que o canal está em seu começo ainda. E também peço que, caso tenha interesse aí, inscreva-se no meu canal e ativar as notificações para ficar ciente das próximas postagens que eu estarei colocando no canal em breve. Mais uma vez aí, agradeço pela atenção e fui!